Roy Hunters. Roy Hunters. O podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney. Aqui é @João Vitor. Aqui é @Guilherme_Liperty. No episódio de hoje, nossos hosts falam sobre a importância de colocar no papel todo o conhecimento de uma empresa e como isso ajuda na prevenção e na solução de problemas. Aprenda como ensinar seu time a tomar decisões rápidas através da documentação estratégica. Escute agora no Roy Hunters. O episódio de hoje, como você já pode ver no título aí na thumb, a gente vai falar um pouco mais sobre padronização, documentação de processos. Vamos pincelar um pouco sobre Notion aí pra galera que segue o João Vitor, sabe que ele ama o Notion, ele é um fanboy do Notion, igual da Apple. Mas a ideia é essa, né? Mas só antes da gente chegar de fato na pauta, por que a gente tá falando disso, né? Do meu lado, na minha visão, e por que eu acho que esse é um episódio legal, é que eu vejo que a galera falha muito nisso, eu acho que a gente concorda nesse aspecto, e ao mesmo tempo, a gente lá na V4 documenta bastante. E aí eu fui fazer uma palestra esses dias num evento e aí era sobre isso, né? Eles queriam que eu falasse um pouco sobre padronização, processo e tal. Daí eu fui ver as coisas que a gente tem, meio que olhar pra trás assim, deixa eu ver todas as coisas que a gente tem. E eu vi que a gente tem coisa pra cacete. Mas todas as reuniões, sei lá, uma vez por mês pelo menos, surge a pauta de tipo, porra, será que a gente não devia ter alguém de processos, um padronizador, um cara só pra isso, porque a gente quer padronizar mais, mesmo a gente já sendo, no mínimo, médio na padronização. Então, tipo assim, eu vejo que é importante, ao mesmo tempo que a gente tem alguns frameworks que eu vou compartilhar e ver o que tu acha também, e a galera não faz. E aí, quando tu não faz isso, só lá na frente o negócio volta e te morde na bunda. É porque tu não padronizou e aí agora tu precisa passar o bastão e aí sofre. Então, eu acho que esse é o motivo da gente estar falando dessa questão. Então, eu acho que assim, primeira coisa, a gente tem que diferenciar padronização e documentação. Perfeito. Processo e documentação, né? Não é nem processo, né? Tudo que você faz é, por definição, um processo. O processo padronizado é aquilo que é sempre feito da mesma forma, com uma série de regras. Tá. E a documentação é basicamente você descrever, guardar, armazenar em algum lugar o que foi feito e como foi feito. Então, são três coisas bem distintas. É muito difícil, mas você pode ter tudo padronizado sem documentação. É praticamente impossível, mas nada impede. Você pode ter, por exemplo, você tem uma empresa, só você faz, é uma eu-presa. Tá. Pô, e aí você vai lá e, cara, sempre faz a ligação pra prospecção de cliente exatamente do mesmo jeito. Tá padronizado. Porque tá na tua cabeça. Você tá, é você e um sócio, só duas pessoas. Os dois, vocês combinaram, conversaram e, cara, fazem sempre do mesmo jeito. Não escreveram em lugar nenhum, mas combinaram e faz certinho. Tá padronizado, não tá documentado. Assim como pode ter coisa que você documenta que não tem ligação direta com nenhum processo. Exemplo, é uma reunião, uma entrevista, alguma coisa. Cara, você foi lá e descreveu aquilo, armazenou o que foi dito, o que foi combinado ou não. Aquilo tá documentado, mas não é ligado necessariamente a algum processo. Geralmente, quando a gente fala de documentação, de padronização, a gente tá preso à lógica de playbooks, né? É como fazer algo específico. Uma empresa que documenta bem as coisas vai muito além disso. Porque aí entra talvez até um pouco naquilo, na dúvida, pô, a gente deveria ter um cara de processo, não sei o quê. Uma dúvida que eu quero saber, vocês revisitam as coisas que foram documentadas ou o nego fica perguntando coisa que você sabe que já tá escrita e salva ou não? A gente revisita algumas coisas, mas não existe um processo de revisitação ou um processo de documentação, sacou? E de conferir a documentação das coisas. A galera vai no caminho mais fácil de, perguntar como é que faz ou sabe lá onde ir, achar, encontrar e se vira. Que acontece mais a primeira opção do cara questionar e a gente falar, ao invés de eu ensinar, eu falar, não, tá tal lugar. Vai no POP, vai não sei aonde, no checklist. O que eu gostei muito, né, e aí entra o Notion, mas é essa lógica como um todo. Tem um conceito que chama empresas que escrevem. Tá, o que é? É você fazer as pessoas escreverem mesmo. Literalmente isso, cara, é escrever. Porque muitas vezes quando você tem essa questão de playbook, documentação, algumas pessoas, geralmente os líderes ou alguém especificamente dessa parte de padronização e processo, é encarregado de documentar as coisas específicas. Não é uma função da empresa, não é todo mundo, não. Algumas pessoas específicas fazem. Que é melhor do que nada. Inclusive, eu acho que assim, todo mundo deveria sim ter, no começo, são gestores geralmente que fazem isso, né? Eles documentarem os processos da área, os playbooks, o que tá ali. Eu consigo exemplificar eu mesmo. Tipo, quando eu tava fazendo o trabalho, eu e um colega meu, a gente tava fazendo isso juntos e aí agora eu vou começar a contratar. Aí o primeiro passo, antes de eu contratar as pessoas, foi, peraí, deixa eu sentar aqui e escrever tudo que a gente faz. E aí eu peguei, fiz todos os processos, fiz um Notion mesmo e todos os processos. Escrever o que é, pra que serve, como a gente faz. O que é, pra que serve, como a gente faz. Então eu fiz isso pra todos os processos e aí eu contratei a galera e falei, tá aqui.
Notion. Isso é muito bom. E à medida que as empresas crescem, normalmente elas chegam a ter as pessoas especializadas nisso. Só que não é só em documentar, tá? Geralmente você tem alguém de Ops. Então é Marketing Ops, Sales Ops, Business Ops. Que, cara, é a pessoa que garante o bom funcionamento operacional das coisas. Então ele tá sempre revisitando e fala, pô, a gente tinha esse playbook de como fazer esse processo em vendas, por exemplo. E, cara, a gente viu que tem que mudar. E ele vai lá e ele atualiza, ele garante que tá tudo certinho e tal. Então, assim, é comum, o tamanho da V4 já deveria fazer sentido você ter alguns ops em algumas áreas específicas. Só que o que eu vi, cara, é que pra isso realmente funcionar mesmo, você precisa mudar de mindset por aquele conceito que eu falei. Empresas que escrevem, o que é, cara? Tudo é escrito. Não é só um playbook, não é só um processo. Cara, eu fiz um estudo super legal aqui de alguma coisa. Ao invés de montar um PPT, escreve o que você fez. Porra, eu tô estudando, fazendo reunião de não sei o que. Cara, toda reunião tem ata. E as pessoas escrevem, todo mundo escreve a sua parte da ata. Não é alguém que fica fazendo ata. Cara, se preparar pra reunião. A reunião segue um modelo e as pessoas têm que preencher o modelo previamente. Então, na hora que você sai de mapear processos e playbooks pra realmente documentar a empresa, como que aquilo acontece, o conhecimento de modo geral do que tá acontecendo, o que faz, quais são as coisas, cara, aí você vai para um outro nível. Um exemplo aqui, né? Agora, durante o carnaval, a gente sofreu um problema com um dos nossos provedores de vídeo. O sistema que a gente usa deu algum... Cara, basicamente a gente derrubou todos os vídeos que a gente usava nos produtos de vídeos como o G4 Skills, que é a V4 até... Cara, os vídeos todos saíram do ar. Time de TI sofreu nessa aí. Só que o que aconteceu? A gente foi atrás ali de um backup. Tava no Notion bonitinho ali na aba links rápidos, conteúdos dos programas. Todos os programas, eu clicava no programa, tinha todas as aulas com o link, tanto do provedor de vídeo que a gente tá usando, quanto do backup. Exatamente o vídeo que deveria ser usado, o URL final do vídeo. Super fácil de ser acessado. Super tranquilo. Ah, João, mas não era só ir no Drive? Você já tentou encontrar coisas no Drive? Nossa, é uma É merda. uma merda, sacou? Então assim, já tava tudo simples. Então na hora que a gente foi fazer o backup, a gente literalmente baixou a planilha que tem como você exportar o database do Notion no formato de salvar o CSV. Como ele já tinha o campo de URL pra importar automático, cara, 3 cliques. Pronto, tava no ar. Isso não é um processo. Isso é, cara, a gente organizou a informação. A gente organizou o conhecimento de modo geral. Quem fez isso nesse caso? Nesse caso, o time que cuida de produtos educacionais pegou esses arquivos, né? Ele mantém o database de quais são os produtos e o que compõe o produto. Então tem lá, cara, se eu entrar hoje aqui, fazer o processo, né? A galera tá vendo aqui, ó. Eu abro o Notion do G4. Eu vou em links de acesso rápido, que isso é uma dica muito legal. Tipo, cara, você tem no G4, né? Cada área do G4 é um Notion só da empresa, mas cada área tem o seu workspace ali, né? Dentro de cada workspace tem a estrutura da área. Então isso deriva, né? A estrutura macro do Notion deriva da estrutura da empresa. E uma coisa reflete a outra. Então, cada área, seja uma business unit ou um chapter, ela tem seu workspace. E dentro do workspace, você precisa de seguir um padrão de como são. De workspace. Você tem as coisas específicas que só aquele workspace vai ter. Então, pô, quando você entra em produtos educacionais, por exemplo, né, que é um workspace que a gente tem, porque esse é um chapter do G4, você vai ter ali, por exemplo, o database de formações, que quando eu entrar em comercial, não vai ter. Não tem formação do comercial. O database de formação são os nossos produtos. Então, o que a gente acontece? Cara, tem coisas que, assim, tem que estar fácil de todo mundo achar a qualquer momento. A gente cria um workspace que é links de acesso rápido. E a gente separou. Então, cara, tudo de foto e vídeo. Então, eu entro aqui, eu quero foto de mentor. É só entrar, fotos e vídeos, tem aqui, ó, fotos de mentores. Eu clico, eu vou direto. Onde que isso tá dentro do Notion? Não importa, em tese. Eu só preciso disso, eu vou lá e eu acho. Né? Então aqui, eu entro aqui, eu preciso entrar, então, depois em produtos e mentores ali dentro do acesso rápido e um database de formações. Então, vamos lá. Abrir um Notion, não vou contar isso. 1 clique, acesso rápido. 2 cliques, formações. Agora eu vou clicar aqui no Fundamentos de Finanças, que é o primeiro curso que apareceu. Tá aqui, ó. Qual que é o nome da aula, qual módulo ela tá, qual que é a descrição, material complementar caso tenha, o link do provedor que a gente usa e o link do backup. Tá tudo aqui. Em 3 cliques eu achei tudo que eu preciso saber pra levar esse curso pra qualquer lugar, qualquer material complementar, qualquer dúvida, tudo. Tá super fácil. Então, eu acredito de verdade que a documentação funciona bem numa empresa no momento que você tá nisso. Isso aqui não é um processo, cara, sabe? Não, é o conhecimento da empresa daqui, é onde que alguma coisa tá, é o que foi discutido. Meu time de operações, ele faz as reuniões regulares deles lá, eu não tô em todas. Eu clico aqui, venho em operações, eu quero saber se o time fez alguma reunião. Putz, reuniões internas de Ops. Eu consigo abrir, ele vai mostrar, cara, ontem fizeram a reunião do Go Academy. Não faço ideia do que foi essa reunião. Mas aqui, eu sei que fez. O Enzo que tocou, cara, eles falaram basicamente sobre o Google Analytics e tá aqui exatamente tudo que
foi discutido. E quem fez essa pauta na hora da reunião foi... Esse aqui foi o Enzo, aparentemente, porque ele que criou. Saquei, daí tem um responsável por essa pauta nesse caso. Toda reunião tem um responsável por pauta. Ele é pré-definido ali no começo da reunião. Reunião regular geralmente é fixo, quem é o responsável pela pauta, mas toda reunião começa com quem vai cuidar da ata disso aqui. Sim, E quem aí vai a pessoa vai escrever fazer. isso aqui, né? E aí, dependendo da reunião regular, todo mundo faz dever de casa. Pré-preenche, né, as informações que precisam. No Notion. No Notion. Você Sempre tudo no bem, Notion. sempre no A Notion. gente sempre usa o Notion. Cara, você pode usar... Não usa um e-mail, não envia um e-mail, não envia nada, não faz nada disso nesse caso. A gente envia invite. Mas eu digo assim, não envia, por exemplo, a ata por e-mail. Não precisa. Não precisa. Deixa Não no precisa. Notion, No nosso tá caso, lá. não precisa. Entendi. A gente só vai enviar por e-mail alguma coisa quando tiver alguém externo ou quando a gente precisa oficializar alguma coisa muito grande, saca? Por exemplo, fez lá a reunião, one-on-one, bonitinho, e a gente aprovou que vai contratar um fornecedor na reunião de operações. Cara, aí eu vou mandar pro financeiro por e-mail falando que, olha, tô formalizando aqui. Mas com exceção de formalizações, é tudo direto no Notion. A formalização tem que ser o e-mail ou o Slack. São os dois canais. Consegue medir, eu não sei no Notion se tem como fazer isso, mas tu consegue medir de fato o quanto a galera usa, porque, por exemplo, eu tava conversando com um cara da Accenture esses tempos, e aí a gente falou sobre isso com ele, né, num almoço assim, bem informal, e aí ele comentou, cara, a gente até tem processos de documentação, que o cara é obrigado a seguir, tipo, eu sou obrigado a, se eu fiz X, eu tenho que preencher isso aqui pra deixar claro dentro do sisteminha da empresa, vamos dizer assim. Só que daí ele falou assim, cara, por mais que a gente faça, a galera faz o mínimo necessário. Não é, tipo, nossa, tipo, tu é um entusiasta dessa porra, mas tenho certeza que tem alguém do teu time que acha um saco escrever as coisas lá. Cara, sempre tem, tá ligado? E normal, e tudo bem. Então esse cara, ele vai fazer o melhor que ele pode ou o mínimo necessário. Vamos tirar a premissa que ele faça o mínimo necessário. E aí, nesse caso, esse cara da Accenture, ele comentou assim, a gente tem isso, a galera faz, mas ninguém usa. Tipo, tá lá, só que é mais fácil eu preciso saber X, eu vou lá e falo com quem faz X. E já era. E resolvo mais rápido. Como que tu vê isso? Tá, vamos lá. É um No exemplo especificamente, legal. a gente não tem muito. Primeira coisa, né, cara? Quando alguém pergunta algo, a primeira coisa, e isso é um exemplo dado dos líderes e vai desdobrando pro time, principalmente, tá? A primeira coisa que a gente faz é perguntar, isso aqui já tá documentado ou não em algum lugar? Deveria estar documentado? Porque, assim, quanto mais coisa documentada, melhor, mas, cara, nem tudo vai estar. Às vezes, putz, você nunca viu a necessidade daquilo até então. Às vezes, cara, isso aqui não faz sentido mesmo tá documentado por qualquer motivo que seja. Whatever, tá? Não tá documentado, deveria estar. Você vai responder a pessoa, depois você vai documentar, você vai avisar, dependendo do quão grande foi o impacto daquilo. Galera, a gente tá na documentação agora, então, exemplo, sempre que a gente cria um playbook de como usar uma ferramenta ou de alguma coisa, isso vai pro G4 Skills e pro Notion, e a gente avisa o time, galera, a partir de agora tem um treinamento disso aqui. Quando é algo menor, a gente só cria, deixa lá disponível. Tem, por exemplo, toda a área, né? Você tem dentro dela uma seção naquele playbook de como que é o Workspace. Você tem uma seção de guias. Então a pessoa sabe, cara, isso aqui é uma coisa de marketing e eu preciso aprender a fazer. Ela sabe que ela entrar no Workspace de marketing e na seção guias, se existir, vai estar ali. Isso aqui ajuda as pessoas. Tem que tentar fazer eles criar o hábito de verificar o Notion. E aí como é que você vamos dizer verifica? Você não responde, você manda o link. A definição é, se alguém pedir algo que tá documentado, você não fala absolutamente nada além de copiar e mandar o link. E só, seco assim, pá. E aí, com o tempo, isso foi educando o time. Só que o time também, à medida que foi batendo nisso e falando e fazendo e cobrando, foi vendo o valor. Cara, mais ou menos como adotar o Slack de comunicação. A galera odiou no começo. Depois de algum Porque tempo o WhatsApp usando... é melhor, mais rápido, sei lá. Depois de algum tempo usando e vendo os benefícios, a galera passou a fazer por conta própria. Sempre tem gente que não gosta. Sempre tem gente que não faz tão bem. Mas, cara, hoje já é a minoria. Quanto tempo levou pra isso? 3 meses ali de uso pra... Só que é aquilo. Não foi uma coisa que eu e o Lucas a gente conversou e a gente institucionalizou. É isso. That's it. É uma decisão tomada, decisão implementada, cobrada. Tem que ser. Não tem conversa, não tem opção, não tem, não é não negociável, sabe? E isso ajudou, porque quando você flexibiliza, você fala, não, tudo bem dessa vez, não sei o quê. Você sempre vai escorregando pra exceção, e aí não vai. Eu acredito que foi muito bem usado por 2 motivos. Primeiro, a ferramenta é boa, sabe? A gente olhou, tentar fazer documentação, por exemplo, no Google Drive criando docs lá dentro. É muito ruim.
Não, é horrível. É muito ruim. Não tem Então, como. assim, putz, a ferramenta não te ajuda, tá jogando contra. Precisa usar o Notion? Não, eu gosto. Mas, cara, você tem a Coda. O ClickUp eu não gosto tanto pra documentação, mas... dá pra ir. Mas Não, você tem o outras Notion, opções. Pra documentação, o Notion Pra mim, acho o Notion e o foda. Coda são os dois melhores pra documentação. Compartilhamento de links, público, edição fácil, tudo isso ajuda. Embedar as coisas. Então, mas vamos É. lá. Foi uma boa ferramenta, então, pô, a ferramenta não era um problema. E foi institucional do tipo não negociável. Como empresa, nós decidimos que vamos usar e não é negociável. Não tem alguém que não precisa, não tem alguma coisa. Não, tudo tá lá. Sem exceções. E aí, Cara, quando alguém não coloca, não conta, não Time vale. de marketing, time de mídia, ele tem que otimizar uma campanha, por exemplo. Ele vai... Algo bem operacional, assim. Existe algum documento lá dentro pra isso? Existe o playbook de como automatizar a campanha, existe o report diário de campanhas em que ele coloca os comentários do que ele fez. Então existem essas duas coisas. Report diário, tipo assim, o que eu fiz hoje? Isso? Tipo, resultados e comentários, ele não vai detalhar cada task que ele fez, mas mudou alguma coisa significativa, vocês estão fazendo alguma coisa? Tipo um Aí tá dentro do geralzinho, diário. assim. Pô, Exato. legal. Isso é legal até pro próprio gestor dele, Então você né, tem que um report pode diário acompanhar. de resultados, né? Na verdade é de manhã, acho que 9 ou 10 da manhã, eu não lembro. Ele manda o resultado do dia anterior, mais os comentários. Cara, o que ele fez, o que ele tá planejando fazer. Ele manda no Slack daí ou ele bota tá lá? tá no Notion e ele avisa no Slack que tá pra Que todo tá lá, mundo ver. atualizei. Exato. Saquei. No canal dele lá de... Tem o canal de... sei lá. É isso, nesse caso especificamente tem um canal de mídia paga. Saquei. É isso. Então, tipo assim, putz, ele não vai colocar cada detalhe operacional do que ele fez e tal, mas ele vai dar visibilidade. Pensa assim, cara, eu gosto de usar muito o conceito de... Dois conceitos, né? Compartilhar conhecimento e compartilhar consciência. O que é compartilhar consciência? É compartilhar o contexto para ajudar na tomada de decisão. Isso é compartilhar consciência, sabe? Não é falar o que você vai fazer, o que você tem que considerar, como Mas você tem que o pensar porquê? para tomar decisão. Nem o porquê, olha, você tem que tomar uma decisão. Beleza? De alguma coisa. Tá. O que é importante você ter em mente na hora de tomar essa decisão pra tomar a melhor Vamos dar decisão um exemplo possível? mais objetivo. Tipo, vamos ficar no exemplo mais simples aí, que é o da campanha. O cara vai fazer esse... Da campanha. O cara vai Tá. lá e ele vai ter que otimizar. A campanha de conversão dele. Na hora que ele for pensar no que ele tem que otimizar ali na campanha, é que assim, o que tem que otimizar na campanha meio que já veio de outras coisas, mas um bom ponto. Ele vai otimizar o quê? Tem campanha que ele vai otimizar CTR, tem campanha que ele vai otimizar CPA, campanha que ele vai otimizar CPL. Depende um pouco do objetivo que você tá tendo ali. Então, pô, às vezes o cara ele tá lá focando em reduzir o CPL. Só que pra gente o CPL é uma métrica intermediária. O que realmente importa é tudo bem o CPL ser alto, desde que o CPA seja baixo. Ok. Tem gente que, cara, o que importa é volume de CPA, volume de resultado. Então, dependendo do contexto que a gente tá, a gente prioriza um ou outro. Durante um lançamento, por exemplo, a gente tem lá os covenants que a gente chama, né? O que você tem que sempre considerar na sua decisão? Pô, essa campanha tá cara ou tá barata? Sei lá, o CPL dela. Fala que pra essa campanha for do CPL. O que importa é volume de leads. Isso é um covenant importante de como tomar decisões naquele contexto. Então, dentro de um dado contexto, o que importa? Isso é o compartilhamento de consciência. Isso ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores sem ter que ficar voltando e perguntando. Você deu para ela um norte de, olha, como tomar a decisão. Esse é o nível em que começa a fazer diferença. Esse é o nível em que você fala, cara, agora a gente tá uma empresa melhor. Porque agora essa documentação não é só, faz isso cegamente, segue o playbook, pronto, acabou. Nos momentos em que não tiver um playbook, eu tenho referências o bastante. Imagina que, sei lá, cara, 3 horas da manhã, de algum pau, seu time de TI tá resolvendo, não consegue falar com você ou com o Denner pra tomar uma decisão de alguma coisa na empresa. Eles terem fácil como acessar, putz, é uma decisão sobre o time de TI teu pau, aquele software lá que vocês criaram interno, beleza? Tá, ok. E o que é mais importante na hora de tomar uma decisão agora? É melhor eu migrar o servidor inteiro? É melhor dar rollback? É melhor fazer o quê? Putz, não é uma decisão trivial. Mas imagina que eles têm em algum lugar, cara, todo um contexto sobre o que é importante naquele software. Por que vocês usaram? O que não pode dar pau? Tô nem aí quanto esse negócio vai custar pra gente no curto prazo, desde que ele atenda o cliente. Ou eu prefiro falhar em atender o cliente porque o custo não pode subir tanto, nem que seja momentaneamente. Então, isso ajuda sempre a dar esse contexto pra quando a pessoa que tem um contexto não estiver disponível pra fazer, o time ter onde buscar esse contexto por conta própria. Então isso é importante. Saquei. Eu penso que não é problema, mas tipo assim, a grande dificuldade disso é conseguir criar a cultura. E aí a minha outra dúvida é mais aí relacionada ao como. Que é tipo assim, legal, a gente vai criar isso, vamos dizer, até um ponto antes, né? O que eu penso, primeiramente? Tipo, esse tipo de coisa, a organização é aquele tipo de coisa que tu só se dá conta que é bom depois de muito tempo que tu fez. Vou dar um exemplo muito idiota. Organizar o teu desktop, tá ligado? Tipo assim, tem um monte de coisa jogada lá e foda-se.
né? Porque você joga, tira print, deixa lá e fica aquela zoeira, assim. Quando, por acaso, tu vê alguém que é organizado, ou tu pega um computador, ou vê alguém mexendo num computador que é organizado, que ele tem as pastas pra chegar lá nas coisas rápido, fica, puta, velho, eu devia ter feito isso, né? Eu várias vezes fiz isso, de tipo, eu tenho um desktop desorganizado, daí eu vou lá e organizo, e daí fica top. Você organiza mesmo, você pega todo mundo e joga na pasta arquivos. Ah, não, eu já fiz isso também, mas esse aí faz tempo que eu não faço. Mas por que eu penso isso? Porque, tipo assim, tem um sócio meu, o Gustavo, deve estar ouvindo, que eu vejo que ele é um exemplo de organização, assim. Então, tipo assim, o cara tem drive, o cara tem pasta, tem a porra toda organizada. Então, tipo assim, você pede pra ele uma coisa de 2018, o cara tem. Porque ele tem uma pasta, que é a pasta 2018, que é do cliente, do não sei o que, do não sei o que. Vai entrando nas pastas e ele... Ah, tá aqui, a arte que tu me pediu de setembro de 2018, sei lá, uma coisa assim. Então, se ele não tivesse sido organizado em setembro de 2018, ele nunca teria essa porra, porque não tem como achar essa merda no Drive. Eu acho que isso é bem similar ao que o Notion dá. Essa organização que a gente tá falando aqui do Notion vai dar no médio e longo prazo, porque em 3 meses implementando isso, tu vai ter meia dúzia de coisa lá, talvez mais, óbvio, mas, tipo assim, ainda talvez não vai ter um grande valor pros caras, sabe? Beleza, a gente viu esse valor, talvez fez esse paralelo idiota do desktop, mas que dá pra entender o valor que isso tem, né, de ter essa organização, como o cara faz, tipo assim, onde que tu viu o template, tu inventou, tu criou, como foi? Do ponto de vista de usar na empresa, é muito diferente de quando você faz esse paralelo pessoal, tá? Por quê? Às vezes as coisas que, tipo, putz, pra você na pessoa física são relevantes ou não, são diferentes pra empresa. Tipo, você pode ser bagunçado na pessoa física, não é ideal, mas você pode ser. Cara, na empresa você não pode. Pra empresa, a percepção de valor é diferente. Você não tá olhando só pra você tá olhando pra uma série de outros indivíduos que estão conectados. Então, assim, eu entendi o paralelo, mas eu acho que as pessoas que estão aqui não podem usar muito isso. Tem que pensar, cara, no contexto da empresa... Vou fazer esse paralelo igual, só que dentro da V4. Tipo assim, a gente até 2020, a gente tinha um drive que era organizado assim. A gente tinha um drive que era, tipo assim, o ano. Aí, depois do ano, tinha certas pastas padrões. Dentro dessas pastas tinha outras pastas padrões e aí arquivos, vamos dizer assim. Então era sempre assim. E aí, tu precisa de alguma coisa de 2019? Existe até hoje a vai pasta no ano de 2019 e tá lá as coisas lá. Legal. Tipo, esse aqui é de operação, esse aqui é de CS, esse aqui é disso, esse aqui... Top, daí tá tudo lá. Tinha meia dúzia de pessoa que fazia isso. 2020, 21, 22, já não existe mais essa coisa. Então hoje, tipo assim, não tem uma grande organização dos dados. Então, aí vem tem os stakeholders. A outra parte que eu ia falar, né? Primeira coisa, né? Você não pode ter um sistema de organização que seja diferente do sistema em que a empresa roda. Então, putz, se a empresa não é organizada daquele jeito, o seu sistema de organização também não pode ser. Ele tem que facilitar para ser fácil das pessoas mentalmente encontrar informação. Porque aí entra, por exemplo, o tipo de ferramenta, entra como que são as coisas e tal. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faria é, ao invés de colocar o ano, eu colocaria primeiro a área e dentro da área eu iria pro ano. Só um exemplo. Por quê? Ok. O que a pessoa vai buscar? Cara, quando eu quero alguma coisa de marketing, eu vou buscar marketing ou eu vou buscar 2018? Vou buscar marketing. Então, a primeira coisa é, o seu sistema de organização, ele deveria ser espelhado no seu sistema da empresa, tá? Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante. Inclusive na estrutura, em hierarquia, em como que as informações, o que fica dentro do que, pra ser um caminho lógico, normal. Isso, obviamente, exige uma empresa minimamente organizada. Sim, essa organização dos times, por exemplo, eu consigo imaginar até o desenho, né? Porque a gente tem o desenho da estrutura, eu tava até pensando agora... Quase um organograma ali. Não, bem isso mesmo, tipo, bem organograma, assim, não é exatamente organograma, mas tipo isso, e eu consigo imaginar, é um Miro, literalmente, e eu consigo imaginar agora um desenho em cima disso, que vai ser a organização dos arquivos e documentações. Aí, como se começa? Minha sugestão é que você tem que fazer 3 coisas ali que são bem importantes. Primeiro, criar um guia de como fazer essa documentação e essa organização. Não ache que as pessoas vão saber fazer. A maioria não sabe, porque a maioria nunca precisou fazer isso. Então, cara, você vai ter que ter um bom... Como é que eu ensino as pessoas? Eu não sei fazer essa porra, por exemplo. Eu não sei um template, pelo menos. Eu tenho ideias. Então, você vai ter que encontrar alguém ou alguém vai ter que se dispor a estudar, aprender e montar. É assim que usa, esse é o modelo, aqui tá o passo a passo de como usar. Legal. Isso é muito importante. Segunda coisa, você vai ter que montar uma estrutura básica, colocando, cara, o que tem que estar, o que não é opcional. Porque assim, se você tentar documentar tudo de cara, as chances são de que você não vai conseguir documentar nada direito. Então, cara, o que tem que estar? O que você fala, pô, isso aqui inegavelmente vai gerar valor estando bem documentado e sendo relevante, estando assim. Então, no G4 que a gente escolheu, a gente começou com toda a parte de playbooks das áreas, ok? Todos os playbooks, todas as áreas deveriam estar ali.
a parte de assets, né? Então, putz, fotos e vídeos que a gente sabia que, cara, toda hora alguém pedia, toda hora alguém perguntava. Então a gente deu uma olhada pra dentro e viu. Então, playbooks, os assets e a parte de reuniões. Ok? E além disso, a gente colocou uma parte opcional, né? Que, tipo, tinha lá, mas nem toda a área. Eu coloquei que era estudos, essas coisas, o que a área tá fazendo. Além disso, né? De coisas que são colocadas, tinha uma coisa menos fixa dentro do workspace da área, que era qual que é a missão daquela área. Então vamos pensar assim, Notion do G4, tá? De uma área qualquer. Ela começa com o nome da área, né? Que é o título do workspace. E embaixo, missão da área. O que a área faz? Por que a área existe? Embaixo disso, quais são as entregas que a área tá fazendo? Então, cara, são os indicadores que aquela área é responsável. A área é dona do quê? Versus a meta daqui. Então, tipo, tem um indicador real versus meta. Depois, quem participa daquela área. Beleza? Então, isso aqui é padrãozinho. Toda área começa com isso no G4. Beleza? Então, ó, nome, missão da área, do que aquela área é responsável, real versus a meta pro mês. A gente atualiza todo mês aquilo. Pages dentro do Notion? Não, isso é workspace, né? As pages ficam dentro do workspace. É que dá quase na mesma, mas não é igual, tá? Então, você tem isso. Aí você tem ali lista de pessoas da área, então pessoa e função. E depois você tem essas subseções da área, que aí é meio que no miro, né, quebrando. O que foi obrigatório no começo da gente colocar? Como eu falei, guias e playbooks, assets, reuniões, estudos e não sei o que, não precisava colocar, mas estava lá pra facilitar. Então, por quê? Vira e mexe alguém colocava, putz, fiz um estudo aqui, um Excel com uma análise de uma base de leads, alguma coisa. Pô, facilita, coloca lá o linkzinho bonitinho, só pra acessar mais fácil. Os playbooks iniciais, a gente pegou os gestores, né, e falou, coloca. Quais são as rotinas padrões sua área? Falou, coloca. As reuniões, a gente cobrou as reuniões regulares, geralmente as weeklies que as áreas tinham, de estarem na reunião. E o que foi bacana? Você ter a estrutura base facilitou muito. As pessoas não tiveram que pensar muito e fazer, só preenche, vai. E aí os playbooks agora a gente tem alguma coisa. Já tem valor acessar o Notion, tá? De cara, já tem valor acessar o Notion. E as reuniões regulares forçavam as pessoas a usarem sem a necessidade de ser pra pegar algo específico. Cara, só tô obrigando a pessoa a usar, a colocar. E aí isso ajudava as pessoas a verem. Porque, putz, na hora que usava o Notion ali pra documentar e ver as coisas, de vez em quando o cara tinha que voltar e ver o que a gente falou mesmo, deixa eu voltar lá e pegar. Então, assim, isso ajudou. Aí, o que a gente criou depois? Links rápidos. Para não forçar todo mundo a toda hora ficar acessando tudo, a gente tem os links rápidos com as coisas que facilmente, provavelmente, alguém vai precisar, tá ali e tal, se acessa. E aí, naturalmente, com o tempo, as pessoas terem que voltar para ver as reuniões, terem que voltar para pegar o playbook, falaram, cara, o que mais faz sentido estar aqui? Deixa eu facilitar. Putz, isso aqui faz sentido de estar aqui porque, cara, eu já uso o Notion mesmo, deixa eu colocar. Então virou um hábito. Virou tipo, o caminho fácil passou a ser, deixa eu já colocar isso aqui, que se alguém vier me encher o saco, eu já mando o link. Já tá lá. E aí o que aconteceu? Que eu acho que é uma coisa importante. Leva um tempo, né, como eu falei, ter sido não opcional, obrigatório colocar o playbook, obrigatório colocar algumas reuniões específicas lá, ajudou bastante, tá? Ter tido o modelo previamente definido pro time usar foi fundamental. A ferramenta ser boa foi fundamental. Só que aí, além disso, o que você falou, putz, tem gente que não gosta, tem gente não sei o quê, tem gente que vai demorar a ver o valor. A empresa, e não as pessoas específicas, viu o valor muito rápido. Porque pensa o seguinte, cara, se você passar um mês usando o Notion com uma empresa de 200 pessoas como o G4, na verdade não é um mês, são 200 meses. Deu tempo de várias pessoas diferentes verem o valor. Por mais que nem todo mundo tenha visto o valor, várias pessoas viram. E essas pessoas vão começar a apoiar o uso do Notion. E aí a maior parte do time, depois de uns 3, 4 meses de uso, já vai ter visto o valor alguma vez. E aí, putz, eu entendo o valor de estar aqui. Quem entra, passa a ver, cara, a empresa inteira faz isso. Aí entra naquele modo de conformidade com o sistema. Cara, se a empresa inteira usa esse negócio, eu não vou ser o esquisitão que não vou usar. E sempre vai ter alguém do lado dela que sabe o valor daquilo e que vai defender usar. Sacou? Então foi um processo construído assim. Então, só pra recapitular, a estrutura de organização de conhecimento tem que ser mímica da estrutura da empresa em si. Se as coisas não conversarem, vai ser muito difícil funcionar. A ferramenta tem que ser boa, tenha um modelo prévio de como as pessoas vão organizar as coisas e tenha um guia ensinando as pessoas. As pessoas precisam aprender a usar, e não é por conta própria, cara. Vai ser o dever ensinar. O ônus, né, daquilo é que nem vendedor. CRM. Você vai ensinar o vendedor a usar o CRM. Não dá pra achar o cara nunca usou CRM na vida e falar, se vira. Vai lá, você vai ter que ensinar. Mesma coisa pra documentação. Uma vez lá dentro, tem algumas coisas que são obrigatórias, básicas, e tem alguma coisa que force o acesso recorrente. E aí, com o tempo, exemplo. Putz, eu ainda sou um dos principais exemplos de uso do Notion na empresa. Agora tem muita gente usando muito bem. Usando bem mesmo, sabe? Nego fazendo uns estudo, as coisas legais pra caramba, as tabelas relacionadas que nem eu sei usar direito. Porque a galera falou, é legal. Vou botar vários, tipo Excel, assim, né? Que dá pra fazer fórmulas, caralho, dentro do Notion, que é bem legal. Eu acho que o último ponto, assim, pra gente fechar, é relacionado ao cara que ele quer aprender isso, que ele quer estudar. Onde que ele pode estudar? O que tu usou pra aprender sobre isso?
Cara, a documentação do próprio Notion é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Só que tá tudo em inglês. O Thomas Frank é um canal no YouTube que eu gosto muito. E ele fala muito sobre Notion, tá? São os 2 lugares que eu falo. Eu realmente parei e dei uma estudada ali. Tem muita coisa, jogar no YouTube, jogar no Google e tal. No meu Instagram, na bio lá do @JoãoVitor, ele tem um link do meu site pessoal. E lá dentro, uma das sessões que ele tem é falando sobre como o G4 usa o Notion. É um guia em português, simples. Tem muita coisa que eu só peguei e traduzi do próprio Notion. Tem coisas específicas mostrando a lógica. Mas são Legal. 3 pontos de entrada, cara. Mas assim, putz, deve ter gente já no Brasil, além de mim, falando do Notion, pra vendendo curso de Notion, eu só não conheço, então não consigo recomendar ou desrecomendar. Não consigo nem recomendar nem desrecomendar ninguém, tá? Então no Brasil, e em inglês que eu usei e eu posso falar bem é o próprio Notion, melhor sistema. Foi a única empresa que eu achei que a documentação deles é melhor do que a do HubSpot. Porque a do HubSpot é muito boa, bizarramente boa. Então, acho que o Notion foi melhor que a deles, então no mínimo no mesmo nível. E o canal do Thomas Frank no YouTube, mas de novo, é em inglês. Então se você não sabe, você vai sofrer um pouquinho ali pra usar. Show de bola. É isso, eu acho que do meu lado, cara, as dúvidas que eu tinha, já fiz a minha consultoria aqui de documentação, padronização do Notion e espero que tenha sido útil pra galera aí que tá nos ouvindo também. Obrigado, galera. Qual vai ser o nome desse episódio? Não sei, processo versus documentação. Vai ser, cara, ele é técnico pra caralho. Como é que você faz um nome legal pra isso? Eu não sei. Apesar essa parte no começo, uma das que eu mais, é uma coisa que dá até pra criar um conteúdinho sobre, né? Diferença de processo, e documentação, padronização legal. E documentação. São 3 coisas diferentes. Depois que tu explica é bem óbvio, mas é muita coisa assim. Né? Cara, quase todo mundo associa documentação com padronização e com processo. E aí é o que eu falei, o diferencial do Notion no G4, que fez a gente realmente adotar, e tipo, não sou só eu, cara, a galera realmente usa e realmente faz direito, foi quando a gente saiu de ficar só em documentar playbook. Cara, é pra tudo. A empresa escreve tudo que faz. Aí foi o diferencial. De verdade, assim, isso, putz, foi uma virada de chave grande. Bem grande. Legal. Talvez um primeiro nome possa ser isso. Empresas que escrevem. Pode ser, acho que eu deixaria isso como segundo lugar. Acho que o primeiro poderia ser processos versus documentação. Padronização versus documentação. Padronização versus documentação. Empresas que escrevem, ou tipo assim, por que a sua empresa deveria escrever mais, ou por que seus colaboradores Cara, é uma boa, mais? porque a sua empresa deveria escrever mais é bom. Porque você deveria escrever mais. Porque a gente não entrou tanto no nome do pessoal, mas é um bom nome. Cara, acho que algum nome ligado a isso de por que escrever mais é bom. Por que a sua empresa deveria escrever? Por que as empresas deveriam escrever mais? Acho bom. Pode ser bom. esse, eu acho que esse é uma boa opção. Que assim, é que aí eu gosto mais daquele porque é a sua empresa, pra ser mais pessoal. Mais pessoal, pode ser então. Porque a sua empresa deveria escrever mais. Essa é uma opção. Outra opção é padronização versus documentação. E outra opção é empresas que escrevem. Ok, temos 3 opções aí. Ok, tá aí, decida. Já na ordem da que a gente gosta mais pra que a gente gosta menos. E se aí. não gostou, pau se vira. Boa, obrigado. Fechou. Siga o Roy Hunters no youtube.com/Roy Hunters e no Instagram pelo @Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.